Graças a Deus, meus queridos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos na carta, ou melhor, no livro do profeta Abacuque. Nós já caminhamos aí pelos 2 primeiros capítulos, fizemos também um preâmbulo geral sobre o livro de Abacuque, né? Nós temos ali uma visão geral sobre os temas que ele aborda, sobre a sua forma de escrita, algumas peculiaridades do livro, e depois nós abordamos os 2 primeiros capítulos, desse diálogo entre Abacuque e Deus, e da profecia e dos desdobramentos dessa profecia que Deus concede a Abacuque em relação ao juízo que ele aplicaria ao povo de Judá. E nós vimos a reação de Abacuque na última aula, na penúltima aula, e vimos também a resposta de Deus a essa reação e como Abacuque lidou com isso. E nós vamos chegar agora no 3º e último capítulo. É um livro curtinho, 3 capítulos, dá para ler tranquilamente aí em alguns minutos, tá? São capítulos inclusive bastante curtos, não há uma dificuldade muito grande na leitura do livro, mas embora ele seja pequeno, como nós já comentamos em outro momento, é um livro riquíssimo em conteúdo, especialmente para os momentos em que nós vivemos, em que nós estamos bastante apreensivos e confusos com o que Deus está fazendo no meio do mundo, né, em toda a população mundial, o que nós podemos aprender com essa situação da pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo, né? Então, de uma maneira geral, nós vimos na última aula algumas coisas sobre nós vimos algumas coisas sobre a resposta de Deus em relação a profecia que ele havia dado a Abacuque, ou melhor, ao primeiro, a primeira interferência de Deus ali, a primeira resposta de Deus dada a Abacuque, dizendo a Abacuque que ele traria uma nação mais ímpia e mais injusta do que os judeus para trazer juízo a eles. Lembrando que o livro, né, ali, a sequência de eventos do livro começa com Abacuque clamando a Deus, né, chegando à presença de Deus e pedindo que Deus faça alguma coisa, porque Abacuque está vendo que a sua nação, o reino de Judá, o reino do sul, vive um momento de total alienação da vontade de Deus e total alienação do padrão que Deus havia estabelecido na sua lei dada ao povo de Israel. Ele usa expressões do tipo que a justiça é corrompida, que os maus prevalecem, que os mais fracos são subjugados e são sempre são destruídos nesse processo. Aí ele clama a Deus, dizendo: Senhor, até quando que o Senhor vai permitir que isso aconteça, né? Então Abacuque tem a expectativa de que Deus faça algum tipo de juízo com o povo de Israel, e aí ele clama a Deus. Deus então responde dizendo: ok, eu vou fazer alguma coisa, mas o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou trazer uma nação mais ímpia, mais bruta, mais injusta, mais violenta do que vocês, e essa nação vai destruir vocês. Vocês serão expulsos da terra de vocês, vocês sofrerão o meu juízo. Abacuque então tem a sua reação à palavra de Deus. A sua reação é primeiramente de espanto, de perplexidade, né? Mas ao longo do processo de assimilação da palavra de Deus, Abacuque se lembra de quem Deus é, né? Lembra-se disso, né? A lição, inclusive, que nós tiramos nessa aula em específico foi que Abacuque pensa teologicamente, e ao pensar teologicamente, ele aguarda em fé a resposta de Deus a tudo isso, né? A solução de Deus a todo aquele problema. Então Abacuque confia que se Deus sabe o que está fazendo, se Deus é Deus santo, é Deus justo, ele sabe o que está fazendo. Logo, se ele sabe o que está fazendo, cabia a Abacuque aguardar a provisão de Deus. Aí ele termina ali o capítulo 2, né? O capítulo 2 não, termina o finalzinho do capítulo 1, o início do capítulo 2, dizendo que ele vai se assentar na torre de vigia, que ele vai aguardar que Deus traga uma resposta ao seu clamor, que traga uma resposta à sua pergunta. Aí o capítulo 2 vem uma nova resposta de Deus, agora deixando claro a Abacuque que Deus sabe diferenciar quem é justo de quem é injusto. E por que Deus responde assim a Abacuque? Porque aparentemente Abacuque em algum momento tem uma leve confusão. Ele, poxa, mas Deus vai trazer
um povo mais injusto e mais duro para trazer juízo aos judeus. Então, será que Deus é justo? Será? Ele tem um pouco ali de um elemento de dúvida. Então, Deus responde a Abacuque dizendo: olha, eu sei muito bem distinguir quem é justo de quem não é justo, e eu não vou deixar o injusto sair sem punição. E aí Deus deixa bem claro que ele sabe diferenciar o justo do soberbo, que o soberbo, o injusto, seria punido, e ao ser punido, Deus faria justiça. E nós frisamos bastante isso ao longo da aula, dizendo que Deus nunca deixará passar impune o pecado, nunca deixará passar impune a injustiça. Todo mal será condenado por Deus, será julgado por Deus e receberá a justa punição, tá? E aqui a gente precisa entender, uma breve recapitulação desse conceito, é a ideia de que todo mal é punido, nenhum mal passa impune. Deus não abona pecados, Deus não ignora pecados, Deus não passa a mão sobre pecadores, Deus pune o pecado. Deus punirá todos os pecados da humanidade. Aqueles que confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador terão os seus pecados punidos em Jesus Cristo. Aqueles que não confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esses terão seus pecados punidos neles mesmos, no seu próprio corpo, na sua própria condenação. Então, o mal não passará impune, o pecado não passará impune. E aí nós adentramos no terceiro e último capítulo de Abacuque, e nós então adentramos no terceiro e último capítulo de Abacuque, que nos trará um canto de louvor de Abacuque, tá? Uma resposta de louvor de Abacuque ao que Deus havia dito a ele por meio da profecia que havia sido entregue a Abacuque. Então, nesse processo, nós vamos dar início agora propriamente ao conteúdo da nossa aula, né? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia no capítulo 3 de Abacuque, e o título da nossa mensagem de hoje é do protesto ao louvor, né? Por quê? Porque Abacuque vai do protesto inicial, na sua indignação com a maldade que está se abatendo sobre o povo judeu, perpetrada pelo próprio povo judeu e abatendo também o próprio povo judeu. Ele vai de um protesto, mas no meio desse processo ele é tratado por Deus. Deus então vai trabalhando o coração de Abacuque até que ele chega à compreensão daquilo que Deus de fato queria fazer com ele. Então eu vou pedir que você abra aí a sua Bíblia no capítulo 3 de Abacuque. Eu vou ler o capítulo, ele é um pouco mais extenso que os demais, tá? Mas é interessante porque ele é uma oração cantada, né? Então ele tem aqui algumas lições importantes para nós, para essa compreensão desse fechamento do que Deus deseja fazer na vida do profeta Abacuque e por meio dessa profecia na nossa vida também, nos dias de hoje. Então o texto diz o seguinte: a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do seu monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Diante dele vai a peste, e a pestilência segue seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendestes a terra com rios, os montes te vêm e se contorcem,
Passam torres de água, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol, a lua param suas moradas e resplandecem, e ao resplandecer da luz de tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calças os pés às nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhes descobre todo o fundamento. Transpassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com suas próprias lanças, os quais, como tempestades, avançam para destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com o teu cavalo pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouviu e meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumento de cordas. Então, meus irmãos, nós lemos aqui o canto de Abacuque, né? E nós então podemos perceber que Abacuque vai do protesto ao louvor, como eu já havia comentado anteriormente. A reação de Abacuque diante dessa revelação de Deus é uma revelação de confiança e de temor. E essa confiança dele é demonstrada por meio desse canto, dessa canção. Lembre-se que Abacuque está visualizando essa profecia, ele está recebendo essa profecia antes dela acontecer. O povo babilônico, o Império Babilônico ainda não invadiu o povo de Judá, o reino de Judá. Então ele está... E lembre-se que Deus manda que Abacuque escreva essa profecia, e no contexto da profecia está incluso essa canção. Então, nesse processo, Abacuque então escreve essa canção, e essa canção deveria ser cantada pelo povo de Israel até que o momento da profecia se completasse, e enquanto tudo aquilo que Deus havia prometido fazer ainda não fosse feito. Então é interessante que essa canção ela nos ensina a olhar para o futuro sem tirar os olhos do presente. Imagina aqui que de repente na situação ali de Abacuque, o povo deveria cantar essa canção, especialmente ali o ponto final da canção, os últimos versos, que são os mais conhecidos, né? Agora imagina o povo vendo o Império Babilônico entrando na cidade, destruindo todas as estruturas da cidade, a plantação, matando as pessoas, fazendo o terror, e o povo cantando o finalzinho ali da profecia que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas, que não haja gado nos currais, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Então perceba que há aqui uma expectativa do povo pelo mal que se abateria a eles, tá? Especialmente do profeta, e também há aqui uma ordem, ou melhor, há uma profecia, um canto de louvor a ser entoado, que nos faz olhar para o futuro sem esquecer do que está acontecendo no momento presente. Então, essa revelação que Deus traz a Abacuque, ela dá a ele revigora a alma de Abacuque, revigora a sua esperança no Senhor, tanto é que ele responde a essa revelação que Deus dá a ele no capítulo 2, com esse canto de louvor, com esse canto de adoração. Então, a fé aqui de Abacuque, que deve servir de lição para nós, ela antecipa os atos de Deus no futuro e nos permite viver no presente a certeza das ações futuras de Deus. Porque, como nós aprendemos lá já no Novo Testamento, com o autor de Hebreus, o que é a fé? A fé é
o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Então, a ideia da fé, e a gente deve compreender fé assim, eu sempre chamo a atenção dos irmãos para que não confundam fé com força de vontade, porque no imaginário popular a fé é interpretada como força de vontade, né? Aquela expressão básica que a gente vê, força, foco e fé, na verdade aquilo ali está se falando de força de vontade, tá? Eu tento porque eu tenho fé, tá? Ter fé não significa tentar ou ter força de vontade. Ter fé é ter a certeza de que algo acontecerá, ainda que nada colabore para aquilo, ainda que não haja indício nenhum daquilo. Então, por exemplo, quando nós dissemos que nós temos fé em um homem que ressuscitou dos mortos e subiu aos céus e um dia voltará, não há nenhum indício de elementos críveis que nos levem a ter algum tipo de confiança nessa expectativa, né, nessa palavra. O que nos faz ter confiança na palavra que nos foi dada há tanto tempo, por meio da revelação do Espírito Santo e por meio das pregações ao longo dos 2000 anos, de que um homem há 2000 anos atrás morreu, ressuscitou, subiu aos céus e um dia voltará. O que nos faz ter certeza de que isso é verdade é fé, tá? Fé não é força de vontade. Fé é confiar que a palavra que nos foi dada é verdadeira. É confiar que a palavra que Deus nos deu é verdadeira. E essa é uma das funções da palavra de Deus em relação a nós. É suscitar fé em nós, é suscitar esperança, é suscitar essa confiança naquilo que Deus fará no futuro, ainda que não haja indícios no tempo presente do que Ele promete fazer no futuro. Tá? Então, quando Deus diz, quando Cristo nos diz nos Evangelhos, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, né? Que Jesus Cristo pede para que nós criamos nele, tá? E criamos também no Pai, e que Ele foi preparar moradas para nós, e que Ele nos levará um dia para esse lugar, onde nós viveremos num ambiente de paz e de prosperidade, em que o mal não existirá mais, em que o pecado será completamente destruído. Aparentemente, nada nos leva a crer que isso seja possível. Nada nos leva a crer que a humanidade um dia chegará a ter esse tipo de situação, de plena paz, de pleno gozo, de não haver mais indiferenças, ou como diz o profeta Isaías, né, o lobo e o cordeiro pastando juntos, caminhando juntos, já a criança colocando a mão no covil da víbora e nada acontecendo a ela. Então não há nada na vida real que nos dê esse tipo de indício. Mas por que nós acreditamos nisso? Pela fé. Pela fé, na confiança na palavra que nos foi dada por Deus. Óbvio que existe o testemunho interno do Espírito Santo, óbvio que existe a convicção que nos é dada espiritualmente ou sobrenaturalmente. Isso tudo faz parte do pacote todo, mas quando nós falamos de fé, o que nós queremos que fique bem claro na sua mente, na mente de todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é que fé não é força de vontade, fé é confiar. Fé é confiar que a palavra que nos foi dada por Deus, ela de fato será cumprida como ele havia dito. E é isso que Abacuque está experimentando. Deus diz a Abacuque, olha Abacuque, eu vou punir vocês, eu vou punir o povo de Israel. Vou trazer um povo injusto, duro, violento, mais violento e mais criminoso do que vocês para fazer isso. Aí Abacuque fala, mas Senhor, como assim? Vai trazer alguém mais injusto do que eles para fazer justiça a nós? Como é isso? E Deus diz, olha, mas eu sei que eles são injustos e eu não vou deixar eles passarem impune. Tá? Os caldeus serão punidos também. O povo babilônico também será punido. Então, nesse processo, nós percebemos que Deus dá essa esperança a Abacuque, e Abacuque então confia e espera em fé que Deus realize aquilo que ele havia prometido realizar. Então, fazendo aqui uma análise do texto, né, fazendo uma análise do canto de Abacuque, nós tiramos aqui algumas lições para nós. A primeira lição ali é adoração, renovação e misericórdia. O verso 2 nos diz assim, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado.
Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, verso 2. Então, nesses versos, nós encontramos duas coisas. Primeiro, nós encontramos adoração e temor. Tá? E eles andam em conjunto, adoração e temor. Abacuque diz: tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. É interessante que Abacuque nos traz essa compreensão de que diante de Deus, quando Deus se revela a nós, nos cabe primeiramente, acima de qualquer outro tipo de reação, a adoração, de qualquer tipo de reação, a reação da adoração, e junto com a adoração vem o temor. Tá? Todos aqueles servos de Deus que se apresentaram diante de Deus e que foram confrontados pela presença de Deus, ou foram ou estiveram diante da glória de Deus, reagiram com adoração e também reagiram com temor. Se nós pegarmos aqui ainda lá no Êxodo, quando quando Moisés é chamado pela sarça ardente, quando ele ouve a voz de Deus saindo da sarça ardente, ele então se aproxima daquele arbusto que estava lá pegando fogo e não se consumia, e ele ouve a palavra de Deus, ele ouve a voz de Deus dizendo: olha, tira o sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. E qual é a reação de Moisés naquele momento? Ele se prostra. Ele se prostra porque ele percebeu que ele estava na presença de Deus. Ainda em Moisés, quando o povo já saiu do Egito, está caminhando pelo deserto, estão lá nos pés do Monte Sinai, Moisés novamente sobe ao monte para falar com Deus, né, para receber os mandamentos de Deus. Quando Moisés está lá em cima, o monte é tomado por uma nuvem densa que simboliza a presença de Deus, e raios, trovões, tremores de terra tomam conta daquela região. E quando o povo olha para aquilo, qual é a reação do povo? Inicialmente é uma reação de temor, é uma reação de perceber quem é Deus. Outros personagens, por exemplo, Jó, quando tem toda a sua saga ali, quando ele então lá no finalzinho, que ele ouve Deus falar com ele pela primeira vez, aí ele responde: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E aí o que ele diz? Eu me arrependo do que eu havia dito, eu me arrependo do que eu havia falado, porque eu não entendia quem tu és. Então perceba que há um processo de reconhecimento de quem Deus é e de adoração. Daniel e Neemias fazem duas orações muito semelhantes, que basicamente se repetem. Eles dizem exatamente isso: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel, por sua vez, repete basicamente a mesma oração. Ele diz: Senhor, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para os que te amam e que guardam os teus mandamentos. Então perceba que a oração que é iniciada tanto por Neemias como por Daniel, ela demonstra essa compreensão de que quando estamos na presença de Deus, nós primeiro adoramos, e juntamente com a adoração vem o temor. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque muitas vezes nós temos a sensação de que diante de Deus nós podemos nos comportar de maneira displicente, não reconhecendo na presença de quem nós estamos. Nós precisamos entender que Deus não é como nós. Deus não é semelhante a nós. Deus é diferente de nós. Um teólogo suíço, Karl Barth, ele dizia o seguinte, que Deus é o totalmente outro. Tá? É o totalmente outro, ou seja, ele é uma outra realidade, ele não é igual a nós, ele é totalmente outro. Então, nesse processo, nós podemos lembrar também de Pedro, do apóstolo Pedro, quando estava pescando, e Jesus disse para ele: Pedro, joga a rede dessa forma, para o outro lado ali. E aí o texto, né, dos evangelhos nos diz que Pedro ouve, mas a sensação que a gente tem é que ele ouve e no seu íntimo ele pensa: o que esse carpinteiro tem para me ensinar sobre pescaria? Eu tenho anos de experiência sobre pescaria. E aí quando então ele
lança a rede da forma como Jesus havia mandado ele fazer, sendo que ele já passou horas e horas ali, tempos e tempos, tentando fazer com toda a sua experiência, com todas as suas técnicas, com seus anos de vivência, de conhecimento da região ali, dos lagos e dos rios e dos mares ali da região onde ele estava. Com toda a sua experiência, ele não havia conseguido nada, mas quando ele lança a rede, conforme Jesus Cristo havia mandado, ele então as redes voltam abarrotadas de peixe. Ele então percebe que ele não está diante de alguém comum, ele não está diante de uma pessoa qualquer, ele está diante do Criador de todas as coisas. E ele então se prostra e diz: afasta-te de mim, vai para longe de mim. Por quê? Porque o Senhor está diante de mim, o Criador está diante de mim, e eu não sou digno da sua presença. A mesma coisa também quando Isaías se depara diante de Deus lá no início do seu livro. O livro começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias, eu entrei no templo e vi o Senhor, né, e tive uma visão, o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. E qual é a reação de Isaías? Vou morrer porque os meus olhos viram o Senhor, porque Ele é santo e eu não sou. Tá? Então, nesse processo, nós precisamos entender que diante da revelação de Deus a nós devemos responder com adoração e temor. Nós devemos responder com adoração porque precisamos reconhecer quem Deus é e dar a Ele a glória que lhe é devida. E temor porque também precisamos reconhecer quem Deus é. Deus não é como nós. Deus é muito maior e muito mais santo e muito mais esplendoroso, glorioso do que nós. E por isso nós devemos sempre reagir diante de Deus com temor, respeitando quem Deus é e reconhecendo quem Ele é. No mesmo processo, dentro do mesmo verso, Abacuque também, além de reconhecer a Deus em adoração e em temor, ele vem e nos ensina a pedir por renovação e por avivamento. Na sequência, o que ele vai dizer? Aviva a tua obra, ó Senhor. Eu coloquei aqui no slide, você pode estar vendo aí na sua tela, prestando atenção. No slide eu coloquei 3 versões, né? Uma versão da ARA, ao meio da revista atualizada, a versão da nova versão internacional e da nova versão transformadora, do mesmo verso. Né? Na Almeida Revista Atualizada e na Almeida Revista Corrigida está da mesma forma, é assim: aviva a tua obra. Na nova versão internacional diz assim: realiza de novo em nossa época. E na NVT diz: neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado. O que Abacuque está nos ensinando aqui nesse momento, no seu canto, na sua oração de adoração a Deus? Ele está desejando que Deus realize novamente o que ele já fez outra vez. Por isso Abacuque pede por renovação e avivamento. Ele está olhando para a situação do seu povo, ele tem consciência do que Deus fará, da justiça que Deus trará ao povo de Israel, ao povo de Judá, que a punição viria e isso estava decretado, não havia condições de mudar, não havia possibilidade de mudança, tanto é que Jeremias, que é contemporâneo de Abacuque, em sua relação com Deus e sua experiência com Deus, Abacuque, na ordem cronológica, Abacuque recebe a revelação, ele não chega, nós não sabemos, o texto não nos dá muitas informações, texto bíblico, mas nós não sabemos se ele viu Jerusalém ser destruída, mas Jeremias vai vivenciar a destruição de Jerusalém, ele vai vivenciar a destruição do templo, e então Jeremias, ele é ordenado por Deus a não interceder pelo povo, a não orar em favor do povo. Por isso então ele olha para aquela situação toda e lamenta, né? E tem que lamentar, por isso nós temos o livro de Lamentações de Jeremias. Mas nesse processo, Abacuque está recebendo a revelação de que haveria destruição, mas ele também sabe que Deus trará juízo aos malfeitores em outro momento. E aí ele pede a Deus que reavive a obra no meio do povo de Judá, do meio do povo judeu, e traga e realize de novo na nossa época aquilo que ele já havia feito em outro tempo. E qual é o paradigma dele aqui? Qual é o parâmetro dele? Qual é o evento que está na memória cultural do povo de Israel? A libertação do povo do Egito, a libertação do domínio da escravidão no Egito. Então, o povo vai pedir, ou melhor, Abacuque vai pedir a Deus que realize novamente em seus dias aquilo que Deus já havia realizado em outros tempos.
E isso é interessante para nós, porque muitas vezes no meio da nossa aflição, no meio da nossa dor, no meio do momento em que o mal se abate sobre nós, nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez em algum momento nas nossas vidas. E Abacuque nos ensina a rememorar e inclusive a clamar a Deus que faça de novo nos nossos dias, no nosso tempo, aquilo que Deus já fez. Isso é interessante porque nós precisamos entender que se a fé não nos fizer projetar para o futuro ou para o tempo presente, a nossa fé no Deus que já fez grandes coisas no passado, não nos fizer projetar para o tempo presente, para o tempo futuro, a certeza de que o Deus que fez no passado também pode fazer a mesma coisa nos nossos tempos, a nossa fé tem pouca utilidade para nós nesse sentido. Tá? Então a minha fé, a sua fé, a nossa fé como confiantes em Deus, precisa ter a consciência de que o Deus que realizou maravilhas no passado é o mesmo Deus que pode realizar maravilhas nesse momento e que realizará outras maravilhas no futuro. Então, ainda que a gente não tenha certeza do que Deus fará, nós clamamos a Deus para que Deus faça de novo aquilo que um dia Ele já fez. Porque se Ele fez no passado, Ele pode fazer no tempo presente. E isso nos ensina bastante, especialmente a nós de tradição mais histórica, né? Igrejas mais de tradição mais histórica, que tendem a ser um tanto quanto mais frias na sua relação com o milagre, na sua relação com o mover sobrenatural de Deus. Muitas vezes nós simplesmente ignoramos, né, que Deus pode realizar nos nossos dias grandes feitos como Ele já realizou em outros tempos. Muitas vezes a gente acaba focando muito naquilo que Deus já nos deu, nos meios que Deus nos deu no tempo presente, medicina, na medicina, na tecnologia, nos avanços científicos, e nós nos esquecemos que o Deus que abriu o Mar Vermelho e que fez o povo de Israel atravessar pés secos toda aquela vastidão de água, o mesmo Deus que multiplicou os pães ali por meio de Jesus Cristo, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo Deus que atua nas nossas vidas hoje. O texto bíblico nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e eternamente será o mesmo Deus. Então, por isso, Abacuque pede renovação a Deus, por isso ele pede avivamento, ele pede que Deus avive novamente o povo no meio daquela dor, no meio daquela situação, e que traga, por meio daquele juízo, avivamento ao povo, que o povo se volte para Deus. Avivamento é uma palavra muito desgastada nos nossos dias, na nossa cultura evangelical brasileira. É uma palavra muito desgastada, porque ela é muito mal utilizada. Nós confundimos avivamento com barulho, com músicas animadas, com cantos animados, ou com uma igreja extremamente ativa, né? Uma igreja que tem cultos muito fervorosos, muito performáticos, tal, mas isso não tem a ver com avivamento. Avivamento é quando Deus trabalha no coração do seu povo e o seu povo se volta para Deus em amor e em busca por conhecê-lo. Então, o que Abacuque deseja nesse seu pedido? Que Deus, por meio de toda essa obra que vai fazer no meio do povo, que Ele use essa obra para realizar aquilo que Ele já fez um dia no meio do povo, trazer o povo para próximo de si, para mais perto de si, e que o povo se volte para Deus em busca de santidade. Tá? Isso é avivamento, é amor pela revelação de Deus e por conhecer quem Deus é. Caminhando ainda no verso 2, ele termina com um pedido de misericórdia. Ele diz lá no finalzinho assim: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então Abacuque está ciente do inevitável juízo de Deus, mas mesmo assim ele roga por misericórdia. E aqui é interessante que Deus, ainda que tenha decretado o juízo final ali para o povo de Judá, que aquela nação seria de fato destruída, ela seria desmantelada, ela só seria relativamente reorganizada alguns séculos depois, tá? Que ela retornaria para sua terra, que reconstruiria reconstruiria os muros e depois reconstruiria ainda o templo, né, ali com Esdras e com Neemias, e depois, algum tempo depois, ela vai
crescer um pouco mais, ainda no período interbíblico ali, entre o Antigo e Novo Testamento, mas de certa forma Abacuque, ainda que esteja ciente de que Deus trará um juízo inevitável sobre o povo, ele ainda assim roga por misericórdia. Porque é interessante nós vemos a ação de Deus ao longo de toda a história do texto bíblico. Deus nunca abre mão de usar de misericórdia para com o povo. E aqui eu estou trazendo o exemplo de Adão e Eva aqui, por quê? Deus diz a Adão e diz a Eva, olha, não comam daquela árvore, porque o dia que vocês comerem daquela árvore, vocês morrerão. Vocês certamente morrerão. E nós conhecemos a história, o que acontece? Adão e Eva vão lá e comem da árvore. Comem da árvore, mas não morrem. Ainda que a gente faça interpretações do tipo, morreram espiritualmente, está correto a interpretação, de fato, eles morreram espiritualmente, o pecado tomou conta deles, houve a depravação ali por completo, né? A depravação total, mente, corpo, espírito, tudo foi afetado pelo pecado, tá? Ainda que eles tenham experimentado uma morte espiritual, eles não experimentaram a morte física. Por quê? Porque Deus foi misericordioso. E ainda que eles não tenham experimentado a morte física, Deus ainda permite que ambos, homem e mulher, Adão e Eva, participem da formação de vida. Porque quando os dois se conhecem intimamente, mantêm relações ali, o que eles produzem? Vida. Produzem vida, uma vida nova nasce. Aqueles que haviam recebido o juízo de morte, certamente morreriam por conta de seus pecados, por conta da sua desobediência. Deus é misericordioso com eles e permite que eles participem daquilo que é da natureza de Deus, gerar vida, dar vida. Adão, quando ara a terra e planta, a terra produz vida, ainda que ele tenha que se esforçar, ainda que ele tenha que ter todo o cuidado com a terra por conta do pecado do homem que atinge a terra, e agora a terra não brotaria mais espontaneamente as coisas, ela teria que ser trabalhada, nós teríamos que lutar com as ervas daninhas, lutar com a irregularidade do solo, com as coisas erradas da produção, da existência da natureza. Nesse processo, ainda que com esforço, vida é gerada, vida é desenvolvida. Então, Deus age com misericórdia sempre. Então, eu trouxe aqui também um outro texto, o texto de Isaías 54, versos 7 e 8, Deus falando a Isaías, a sua profecia ao povo, e dizendo para o povo o seguinte, dizendo para Isaías, olha, por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então perceba que Deus, essa profecia é para Isaías levar ao povo, e é interessante porque Isaías recebe uma profecia dura, uma série de profecias muito duras para entregar ao povo os judeus, né, o Reino do Sul, né, o povo de Judá. Ele recebe essas profecias muito duras e Deus diz, olha, você vai falar, mas o povo não vai te escutar. E Deus deixa bem claro, ele está dizendo, olha, por um breve momento eu deixei vocês, mas porque eu sou misericordioso, mas porque eu tenho grande misericórdia, eu voltei a acolher o povo de Judá de novo. Num ímpeto de indignação, Deus escondeu a face do povo, Deus se afastou do povo, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Isso nos lembra o que o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Romanos 5, verso 20, parte B. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque Deus é misericordioso. Por isso Abacuque pede por misericórdia, por isso Abacuque pede por renovação, por isso Abacuque adora ao Senhor. E aí, dos versos 3 ao verso 15, vem a visão de Deus, né? A visão que Abacuque tem de Deus ali, como é o centro desse canto, né? Dessa visão final que Abacuque tem sobre Deus. E é interessante aqui que ele apresenta um Deus que virá fazer justiça e trazer resgate. Tá? Ele apresenta um guerreiro poderoso que vem socorrer o seu povo
assim como ele já fez em outros momentos no passado. Por isso há aqui alguns relatos, alguns paralelos com os relatos mosaicos. Se você perceber lá no texto, né, vamos voltar ao texto rapidamente, ali por volta do verso 10, ele vai dizer o seguinte, verso 10 não, logo nos primeiros versos, verso 4, ele diz assim, verso 3, perdão, ele diz, Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. Temã e Parã são dois montes próximos do monte Sinai. Então a ideia aqui é que Abacuque está dizendo, olha, o Deus do Sinai está vindo. Tá? Aquele Deus que realizou grandes obras no Sinai está vindo em nossa direção e está vindo para nos resgatar. Ele também diz o seguinte, que a glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. E aqui a imagem é basicamente a imagem do Sinai também, tá? Remonta aqui a imagem do Sinai, quando a nuvem de Deus, da presença de Deus, cobre todo o monte Sinai, ali onde Moisés sobe para receber as tábuas, e o resplendor dele, né, é como a luz e raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. E lembra que, se você já leu o relato mosaico, lá o relato de Êxodo, você vai saber que quando Moisés sobe ao monte, raios e trovões saem dessa grande nuvem espessa que está acima do monte e a terra treme. Então, o Abacuque vem trazendo essas imagens para o povo, né, no seu canto, na sua visão aqui, fazendo esses paralelos com o que Deus já havia feito no passado. E aí ele vai caminhando na revelação, ele vai mostrando um guerreiro poderoso que vem fazer justiça. O verso 5 e 6 diz assim, adiante dele vai a peste, e a pestilência segue seus passos. A ideia aqui é que esse guerreiro é tão poderoso que diante dele vai a peste destruindo todas as coisas, e atrás dele vem as pestilências, vem as doenças, é a ideia de que nada pode parar esse guerreiro. Tá? A ideia aqui não é que ele é um guerreiro que traz a maldade, mas sim demonstra o poder dele, que ele é imparável, ele é uma locomotiva imparável de tanta força, de tanto poder que esse guerreiro tem. Ele diz, ele para e faz tremer a terra, ou seja, quando esse cavaleiro, esse guerreiro, a imagem da visão de Abacuque de um cavaleiro, a ideia de que como esse cavaleiro vem e quando ele para no seu cavalo, quando ele freia o seu cavalo, é tanto poder, é tanta força que as coisas tremem ao seu redor, que a terra treme, e ele diz aqui no verso 6, ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Ou seja, ele está aqui dizendo que esse guerreiro, esse cavaleiro poderoso que vem em direção ao povo, vem fazer justiça ao povo judeu, ele é uma máquina imparável, ele é uma máquina de destruição, uma máquina de poder imparável, nada pode detê-lo. E ele diz aqui, basicamente, esmigalham-se os montes primitivos. A ideia de que aqueles montes gigantes, os montes mais antigos, não são nada diante desse guerreiro poderoso. Ele vai dizer que ele olha e sacode as nações, ou seja, só com o seu olhar as nações do mundo se sacodem, ou se estremecem, se abalam diante dele. Então, Abacuque vai nos trazendo essa imagem e vai nos fazendo perceber que o Deus do passado, ele só nos serve se acreditarmos que em nossos dias ele pode fazer as mesmas coisas, como eu já havia comentado anteriormente. Então aqui Abacuque vem demonstrando ao povo, vem relembrando ao povo que eles são servos de um Deus poderoso, de um Deus que fez grandes coisas no passado, de um Deus que é uma máquina imparável de poder, que nada pode se opor a esse poder que está nas mãos desse guerreiro, desse Deus poderoso que vem fazer justiça. E aqui a gente precisa entender que a perspectiva molda a nossa expectativa. Por isso eu tenho chamado a atenção para rememorar o que Deus faz, o que Deus fez no passado, a fim de percebermos o que Ele pode fazer hoje e no futuro. Se nós tivermos a perspectiva certa de Deus,
a nossa expectativa sobre os seus atos serão moldados. Então a nossa perspectiva, ela molda a nossa expectativa. Se você tiver uma perspectiva de que Deus só é Deus do passado, fatalmente a sua expectativa para o presente é zero em relação a Deus. Agora, se você tem uma perspectiva de um Deus que é poderoso no passado, continua poderoso e pode fazer coisas no presente e fará outras coisas no futuro, a sua expectativa sobre a capacidade que Deus tem de mudar a realidade será totalmente outra. Por isso, guarde essa frase: a perspectiva molda a expectativa. Quando nós temos a perspectiva correta de Deus, a nossa expectativa sobre a ação dele será melhor. A nossa expectativa sobre a ação dele será condizente com aquilo que de fato ele pode fazer. Muitas vezes nós temos uma perspectiva equivocada de Deus, achando que Deus é basicamente um gênio da lâmpada mágica, que só serve para nos atender nas nossas necessidades pessoais, né? Então eu preciso de um carro novo, eu esfrego a minha lâmpada mágica e peço a Deus. Eu preciso de um emprego novo, eu esfrego a minha lâmpada mágica e peço e Deus me dá. Então, se eu tenho esse tipo de perspectiva sobre Deus, fatalmente a minha expectativa do que Ele pode fazer na minha vida será limitada à minha perspectiva dele. Agora, se eu tenho a perspectiva correta de que Deus é o Deus poderoso, de que ainda que eu esteja em dificuldade, Ele não falhará ao meu lado, Ele não faltará ao meu lado, como diz o salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. E aí o salmo continua. Então, nesse processo, a nossa perspectiva é moldada pela nossa a nossa perspectiva molda a nossa expectativa de Deus. Então, no final ali, nos últimos versos, né, do canto, nós vamos ver ali a resposta de Abacuque respondendo a Deus com temor e fé. São duas coisas que nós aprendemos quando Deus nos ensina em meio ao sofrimento. Primeira coisa, nós aprendemos o temor. Nós chamamos a atenção lá para trás. O verso 16 diz assim: estremeci por dentro quando eu vi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ou seja, quando ele ouviu de Deus o que Deus faria com o povo, e também ouviu de Deus o que Deus fará com aqueles que destruiriam o seu povo, que assolariam a sua nação, ele estremece de temor diante do justo juízo de Deus, diante da presença de Deus e diante da santidade de Deus, diante da maldade, diante do pecado. Então, a resposta que nós temos que ter diante do que Deus faz conosco em meio ao sofrimento é primeiro ter o temor. E temor aqui não entenda como medo, tá? Não é medo, tá? Temor é reverência, temor é respeito, é saber com quem estamos lidando, é ter consciência de que nós não estamos falando com um qualquer. Essa ideia muitas vezes que a gente tem de que Deus é um amigão, tá? Especialmente, por exemplo, algumas questões equivocadas que nós temos de interpretações sobre a quebra que a reforma protestante produz em relação a comportamentos católicos medievais ali, de santificação de lugares, de beatificação ou de sacramentalização de alguns elementos dentro da estrutura da igreja, tipo o santo templo, né? Nós muitas vezes interpretamos mal esse rompimento da fé protestante, do movimento protestante com o movimento católico antigo, e aí nós dessacralizamos os locais consagrados, né? Os locais de culto e de adoração, mas ao mesmo tempo que nós dessacramentalizamos, e tem um valor nessa dessacramentalização, nós também nos tornamos impertinentes, nós nos tornamos até um tanto quanto presunçosos. Nós, por exemplo, cultos começam e as pessoas não entendem que estão na presença de Deus. Elas se permitem conversar, se permitem fazer barulho, se permitem ignorar que um culto a Deus começou. Tá? Então, temor é entender com quem estamos lidando. Se nós estamos num culto diante de Deus, ainda que as paredes não sejam sagradas, ainda que o templo não seja sagrado,
ainda que não haja um santo dos santos nos nossos templos protestantes modernos, ainda que não haja isso, um altar sacramentalizado que só o pároco ou o pastor pode ter acesso, né? Cadeiras sagradas que só os pastores podem sentar, ainda que isso não tenha sentido nenhum e de fato não deve existir esse tipo de compreensão nas nossas igrejas cristãs, ainda assim, quando iniciamos um culto, nós estamos diante de Deus. Por isso, todos os cultos, pelo menos os nossos cultos na Igreja Batista Olaria, começam com orações de adoração e louvores e cantos de adoração. Por quê? Porque nós temos compreensão de com quem nós estamos lidando. Nós precisamos ter essa compreensão de com quem estamos lidando. Nós estamos diante da presença de Deus. Por isso, diante da presença dele, nós temos que agir com temor. Nós temos que ter um comportamento de respeito, de compreensão de com quem estamos lidando. A outra reação é a de fé. Tá? O verso final ali, que a gente leu anteriormente, diz assim, no finalzinho do verso, esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ele já começa a projetar aqui a sua compreensão de fé. E aí ele vai, no verso seguinte, verso 17 e 19, ele vai responder com a frase mais famosa, as frases mais famosas do texto de Abacuque todo, né? O trecho mais conhecido, o trecho mais cantado de Abacuque, né? Ele vai dizer então, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Então, Abacuque dá uma resposta de fé. Ele imagina, ele diante da revelação de Deus, diante do que Deus fará com o seu povo e também fará com os maus, com os injustos que trarão maldade, trarão injustiça, trarão violência ao seu povo. Ele diz, olha, ainda que nada esteja bem, ainda que tudo esteja dando errado, ainda que eu esteja vendo, tá, a minha nação ser destruída, desolada, ainda que eu esteja vendo os meus entes queridos sendo mortos pela maldade do homem, eu ainda assim me alegrarei no Senhor. Ele termina dizendo, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares altos. E a imagem aqui, para nós não é muito comum na nossa região, porque não é uma coisa... aqui eu estou falando de Porto Velho, Rondônia, né? Não é uma região de montanhas, de montes, né? De montes pedregosos. E aqui a ideia é que a corça, né? O animal, a corça, à medida que ele precisa fugir para lugares altos, né, ele então vai saltitando pelas montanhas e vai subindo, né? Você já viu, talvez em algumas imagens de desenho animado, ou até de alguns filmes, fazendo piadas sobre aqueles bodes, né, que costumam subir em encostas rochosas, né? A gente fica até meio achando estranho como é que ele conseguiu subir até ali. A ideia aqui é que Deus nos faz como esses animais, que à medida que a maldade vai se acumulando ao nosso redor, à medida que a desgraça e a destruição vem chegando até nós, Deus nos faz como esses animais que procuram refúgio aonde? No alto. Procuram refúgio aonde? Nos lugares altos. E os lugares altos aqui é uma referência ao próprio Deus. Por isso o Abacuque, o profeta, vai dizer, o Senhor soberano é a minha força. Por isso ele vai dizer, nele eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a resposta de fé. Nada na visão de Abacuque, nada no que ele está vendo ali que Deus fará e nos indícios que estão se apresentando diante dele lhe dão algum tipo de condição de ter motivos para alegria, de ter motivos para exultação, para celebração. Tudo corrobora para ele estar em desespero, mas a resposta dele de fé. E aqui sim, esse é um exemplo de resposta de fé. A resposta de fé dele é o quê? Ainda que eu não esteja vendo absolutamente nada positivo, eu me alegrarei no Senhor.
Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque Deus me deu palavra de salvação. Deus me trouxe uma palavra dizendo que fará salvação. Eu gosto de lembrar das últimas frases de Jesus Cristo com os seus discípulos, lá nos últimos versos dos evangelhos, quando ele está dando a comissão final, especialmente ali em Mateus. Ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é a nossa resposta de fé a essa palavra que Cristo nos dá? É não nos sentir sozinhos, é ter a certeza de que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos na missão de levar o Evangelho ao mundo, não estamos sozinhos quando o mal se abate sobre nós, não estamos sozinhos quando a tristeza se abate sobre nós, não estamos sozinhos, porque ainda que ao seu redor não haja ninguém, seus parentes tenham lhe abandonado, seus amigos tenham lhe abandonado, até por alguma falha da incompreensão humana, a sua igreja tenha lhe abandonado, Cristo não lhe abandonou. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o dia que Cristo romper sobre as nuvens, que ele romper ali, ou melhor, que ele romper dentre as nuvens em sua vinda triunfante e gloriosa, ele estará conosco eternamente. E aqui, inclusive, a partir desse momento, nós estaremos na presença dele física, uma presença visual. Aí nós não precisamos mais projetar, nós estaremos vendo de fato. Mas hoje nós temos que depositar fé. E depositar a fé no sentido de ter certeza de que Cristo está conosco em todo momento, em toda situação e em qualquer circunstância. Por isso o apóstolo Paulo lá em Filipenses vai poder dizer: olha, aprendi a viver em qualquer circunstância. Aprendi a viver com fartura e com falta de mantimentos. Aprendi a ter alegria e ter tristezas. Tudo posso naquele que me fortalece. Um verso muito mal utilizado de uma maneira geral, mas que tem uma mensagem poderosa, baseada em fé. Saber que independente das circunstâncias, assim como Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a plantação não dê nada, ainda que não haja gado, ainda que não haja alimento, ainda que não haja mantimento, nós estamos sozinhos. E para nós, nesse momento, aqui abrindo um parêntese para uma aplicação ao nosso momento atual, tá? De toda essa pandemia, ainda que nós não tenhamos uma cura, uma vacina, uma resposta racional e positiva das nossas lideranças políticas, das nossas autoridades políticas, ainda que a gente não tenha esse tipo de resposta visível para nos dar tranquilidade diante de tudo isso, nós ainda assim nos alegramos no Deus da nossa salvação, nos alegramos no Senhor, porque nós não estamos sozinhos. O salmista já nos diz: ainda que andamos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. A vara e o cajado do pastor está conosco. Jesus Cristo diz no final dos evangelhos: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa é a mensagem de fé que Abacuque nos dá diante dessa situação. Por isso, quero aqui fazer uma conclusão final aos nossos estudos no livro de Abacuque. Lembrando que semana que vem nós ainda estaremos trabalhando dentro do conceito geral de Abacuque. Eu vou fazer uma última aula, um fechamento na semana que vem, sobre a questão da responsabilidade do homem e a soberania de Deus, e a questão do problema do mal de uma maneira mais ampla e uma perspectiva mais teológico-filosófica. Né? Nós ainda teremos uma aula dentro dessa temática geral, mas encerrando aqui as nossas lições do texto de Abacuque. Tá? Ainda que o servo fiel sofra e seja abalado pelo mal que lhe aflige, quando ele se conscientiza dos propósitos de Deus, ele responderá com temor e fé. Quando a alegria do servo está no Senhor, como o Abacuque vai dizer, né, a minha alegria está no Senhor, no Deus da minha salvação, ele pode, nós podemos confiantemente cantar um hino bastante conhecido do cantor cristão, 398, Sou Feliz, que começa dizendo exatamente isso. E é interessante que a história do livro, a história do hino é bastante conhecida, né? O autor do hino estava viajando, iria viajar da Inglaterra para os Estados Unidos. Ele mandou primeiramente a sua família, esposa e filhos. O navio deles, navio que eles estavam naufragou, a sua esposa e filhos morreram. Então depois ele faz a mesma viagem, passa pelo mesmo percurso, e diz a história que quando ele está passando pelo momento ali do local onde houve o naufrágio, né,
ele então escreve esse hino e ele começa dizendo exatamente isso. Olha, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Perceba aqui o paralelismo, né? O paralelismo de antagonismo aqui. Paz doce e dor forte, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Quando nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, quando a nossa perspectiva sobre Deus é correta, quando nós conhecemos a palavra de Deus revelada a nós, nós podemos falar com tranquilidade e cantar com tranquilidade. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E aqui felicidade não é masoquismo, tá? Não é que nós não somos, não é que nós nos alegramos com a dor, muito pelo contrário, nós choramos com a dor. Nós choramos com os nossos amigos e queridos que perderam parentes no meio dessa pandemia. Nós lamentamos a dor de cada um deles, nós choramos juntos e choramos muito mais porque não podemos estar juntos fisicamente em relação a tudo isso, mas porque nós confiamos que Deus tem controle sobre todas as coisas e que Deus prometeu para nós uma paz sublime em qualquer circunstância. Nós podemos cantar alegremente. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E podemos também cantar o próprio canto de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram no campo e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Então, meus queridos, nós encerramos por aqui as nossas aulas sobre o texto propriamente dito de Abacuque. Semana que vem nós ainda falaremos sobre o tema da questão do problema do mal. Nós vamos ainda fazer uma última abordagem sobre ele, mas eu espero que Deus fale ao seu coração por meio dessa palavra, por meio desses ensinos, e que você possa ter fé e confiar que a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus prometeu nos guardar e Deus prometeu também que em meio à dor, em meio ao sofrimento, nós teríamos paz, nós teríamos possibilidade de experimentar tranquilidade e descansar na sua providência. Então, que nós compreendamos isso e descansemos na providência de um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Vamos orar e logo em seguida nós encerramos essa aula. Senhor, fala conosco, Pai, dá-nos condição de internalizar esses ensinos, Pai. Eles até não são tão difíceis de entender, Pai, mas eles são difíceis de praticar. É muito fácil, quando estamos nos momentos de paz doce, cantarmos louvores a Ti e falarmos de um Deus que cuidará de nós no meio da aflição. Mas quando estamos no meio da aflição, quando estamos com o nosso ente querido acamado, enfermo, sem perspectivas, quando nós mesmos estamos acamados, enfermos, sem perspectiva, quando o mal se abate sobre nós em todas as suas formas, ou em uma de suas muitas formas, seja pela violência dos homens, seja pela maldade dos homens, seja pela negligência dos homens, quando essa situação se abate sobre nós, Pai, nesse momento é tão difícil, Pai, dobrarmos os nossos joelhos e dizermos que, independente das circunstâncias, nós nos alegramos em Deus, mas nós queremos crer, Pai, que é de fato isso que precisamos fazer. Nós queremos crer que a Tua palavra é verdadeira e é fiel, e que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós Te clamamos que o Teu Santo Espírito nos avive, Pai, que o Teu Santo Espírito nos incomode, que Ele nos lembre de todas as coisas que o Senhor nos ensinou por meio da Tua palavra,
que quando nossos pés vacilarem, quando a nossa mente vacilar, quando a nossa boca vacilar, que Teu Santo Espírito enche a nossa mente da Tua paz, que o Teu Santo Espírito endireite os nossos pés, que o Teu Santo Espírito coloque na nossa boca louvor e adoração, que nós possamos aprender com a experiência de Abacuque, que nós possamos aprender a ter de fato confiança em Ti e saber que, independente das circunstâncias, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano e continua no controle de todas as coisas. Ajuda-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, se Deus nos permitir, domingo que vem estaremos juntos mais uma vez. E você que está nos acompanhando nessa aula de hoje, se desejar nos acompanhar na pregação logo mais à noite, às 19 horas, nesse mesmo canal que você está assistindo. Fique na paz, é o que eu desejo para você. E, se Deus nos permitir, até um próximo encontro. Amém, meus irmãos.